No ar, programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Direção, Pastor Jairo Freitas. Alô, minha gente! Alô, você que está em sintonia da Mirante FM, carinhosamente, boa tarde! Em Monte Alegre, são 13 horas e mais 30 minutos. Com muito prazer, com muita alegria, com muito amor em nossos corações, está no ar mais um programa Vida Triunfante da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Pela grande misericórdia de Deus, este programa é apresentado de segunda a sexta-feira, sempre neste horário, para levar aos nossos milhares de ouvintes a mensagem poderosa do Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Onde você estiver, em sintonia do nosso programa, aquele abraço, aquela saudação com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, você vai se deleitar espiritualmente, porque a pastora Sara está chegando para levar até você a primeira música evangélica do nosso programa. Olá, boa tarde, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Escolhido é a bonita música que você vai ouvir nesta tarde do cantor Elielton Johnson. Esta bonita música nós vamos oferecê-la para a amada irmã Anísia, seu filho Luiz e a sua nora Thelma, que estão na nossa sintonia, na sua residência no bairro do Camarazinho. A irmã Esther Betcel oferece, parabenizando seu esposo, o irmão Otoniel Miranda, que está aniversariando hoje. Eles residem lá na comunidade cabeceira do Igarapé Grande. Parabéns, irmão Otoniel. Deus continue lhe abençoando, lhe concedendo vida com saúde e felicidades. Canção triunfante. Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso, usado por Deus. Já começa a prova, Deus tá trabalhando. Os teus olhos choram, Deus tá te moldando. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer um vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai te admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz, tudo Ele faz. Deus não dá a prova
Toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barco é muito amassado pra fazer um vaso como Ele quer. Basta tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz, tudo Ele faz, tudo Ele faz, tudo Ele faz. Programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental. Continue ligado para você ter a certeza de estar sempre bem informado, porque vem aí as notícias do programa. Nesta quarta-feira, às 7h30 da noite, no nosso templo, no bairro da Serra Oriental, teremos o culto da família, dirigido pela Missão com Mulheres. E eu quero convidar você, mamãe, papai, com seus filhos, seus netos, seus genros, sua nora, toda a sua parentela. Estejam conosco. Deus terá uma bênção através da sua palavra para cada família que chegar ao templo para adorar ao Senhor. 7h30 da noite de hoje, quarta-feira. Na nossa congregação da Vila do Ipepaqui, também nesta noite haverá culto de louvor e adoração ao Senhor Jesus Cristo. Hoje será um culto especial, onde todas as mães serão homenageadas. E eu já estou convidando você, mamãe, esteja presente juntamente com toda a sua família. Você que mora na comunidade, na vila do Ipepaqui ou nas vilas vizinhas, todas vocês, mamães, estão sendo convidadas, vocês serão homenageadas e abençoadas, porque Deus é que vai abençoar você. Fica aqui o convite para todas as mães de toda esta região circunvizinha, a Vila do Ipepaqui. Quero falar com você que ainda não é um semeador ou uma semeadora do Reino de Deus. Quero dar para você o exemplo da nossa amada irmã Nícia Marques. Ela reside lá no setor 11 e há poucos dias me passou uma mensagem com uma maravilhosa notícia que aceitou Jesus Cristo há 9 anos através do programa Vida Triunfante. Então esta é a missão deste programa e é para isso que nós pedimos para você se tornar um semeador ou uma semeadora do Reino de Deus, nos ajudando com aquela importância que o Espírito Santo falar ao seu coração, para que nós continuemos pregando o Evangelho de Jesus Cristo, que só Ele, Jesus Cristo, é que salva, cura, transforma e faz uma nova criatura, como fez a irmã Nícia Marques. Para isso eu convido você para se tornar um semeador. Cadastre-se, seja mais um a nos ajudar a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Envie para nós o seu nome completo, a sua data de nascimento, dia e mês, o seu endereço, se você mora na cidade, na zona rural ou à margem do Rio Amazonas, e o seu número de contato.
e você se tornará um semeador do reino de Deus e Deus vai lhe abençoar grandemente. No dia do seu aniversário, nós sempre aqui fazemos menção, parabenizamos aquela pessoa que é uma semeadora do reino de Deus. E você, a partir de hoje, se tornará um também. Eu já deixo aqui o meu agradecimento a você e a recompensa vem da parte do Senhor Jesus Cristo. Um abraço, boa tarde. Momento de meditação. Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. Prepare o seu coração, porque está chegando a hora da verdade. Com o pastor Jairo Freitas. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Meus irmãos amados, meus amigos, chegamos ao momento mais aguardado do programa, a hora da verdade. A verdade de hoje está no livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 6, a partir do versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Aleluia! Glória a Deus pela vida do profeta Daniel, que foi vitorioso porque era um homem que confiava no Senhor, o único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Meus irmãos, meus amigos, este fato aconteceu, por isso que ele está relatado nas páginas da Bíblia. O profeta Daniel, ele ainda adolescente, foi levado cativo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor por volta de 606 antes de Cristo. 606 anos antes de Cristo, quando Nabucodonosor, por permissão de Deus, invadiu Jerusalém e levou cativo para a Babilônia muitas pessoas, milhares de pessoas naquele tempo. E entre elas estava o profeta Daniel, o profeta Ezequiel e tantos outros homens de Deus. Muito bem. Lá, no exílio, Daniel, ele tomou uma decisão na vida dele.
porque ele foi levado lá para o palácio com outros jovens da sua idade, entre eles Ananias, Misael, Azarias, que tiveram seus nomes mudados para Sadraque, Mesaque e Abednego, e Daniel era o Beltesazar, todos nomes relativos a deuses, aos deuses pagãos da Babilônia. Então, lá no palácio, eles comiam os alimentos que primeiro eram consagrados aos ídolos, eram levados para os jovens que estavam lá confinados. Daniel e os seus companheiros decidiram não se contaminar com as iguarias do rei, com os alimentos consagrados aos ídolos que vinham lá da mesa do rei. E pediu para o responsável que abrisse mão, que desse a eles uma chance, porque eles eram judeus. E como judeus, eles não podiam, eles foram ensinados que não deveriam comer a comida sacrificada aos ídolos. E, abrindo um parêntese, esta atitude Deus abomina até os dias de hoje. Infelizmente, muitas pessoas fazem isso. Comem alimentos que primeiro foram sacrificados aos ídolos. Hoje, na modernidade, Satanás continua agindo e muitas pessoas têm embarcado nesta canoa furada. Não é verdade? Muito bem. Fechando o parêntese e voltando ao texto de Daniel. Então, aqueles 3 jovens receberam uma concessão do homem do rei lá, do comandante do rei, que tomava conta dos jovens. E ele pediu 10 dias. Olha, se dentro de 10 dias nós vamos só nos alimentar de frutas, legumes, vamos tomar água. E no final de 10 dias você vem passar a revista para ver o que vai acontecer. E naqueles 10 dias, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, aqueles 4 jovens, foram para a presença de Deus, foram orar, foram buscar ao Senhor. Pela lógica, só quem come só fruta, legumes, a tendência é ficar bem magrinho, não é verdade? Pois é, mas no final dos 10 dias, ao contrário do que deveria acontecer, eles estavam mais fortes, estavam mais bonitos, estavam aparentemente bem melhor do que os outros jovens. E aí o responsável lá, o eunuco, chefe, o oficial do rei, disse: então, vocês podem continuar se alimentando só de frutas, de legumes, porque foi comprovado que a maneira como eles se comportavam era agradável ao oficial do rei. Muito bem. Aí na hora, depois de 3 anos confinados, eles foram apresentados ao rei. E o que aconteceu? Daniel foi quem se sobressaiu melhor e, juntamente com os seus amigos, foram chamados para servir ao rei, servir no palácio juntamente do rei. Daniel foi logo promovido a primeiro-ministro do rei Nabucodonosor e os seus 3 amigos em outras funções de destaque do reinado. Meu prezado amigo, tudo aconteceu porque eles tomaram uma decisão de agradar a Deus, de não se corromper. A vida de Daniel é uma vida exemplar, principalmente para os jovens, que há muitos jovens que infelizmente hoje estão enveredando por caminhos errados, nas drogas, no vício, na prostituição, em tudo que não presta, não é assim? Mas leia a história de Daniel, leia a Bíblia e você vai aprender como é importante, como é uma bênção a gente se dedicar a Deus. E foi assim que aconteceu com Daniel. Ele plantou. E no momento certo ele foi exaltado. Claro que hoje nós vamos dar ênfase aqui
ao episódio, ao fato que aconteceu. O rei da Pérsia já tinha caído, o rei da Babilônia, em 536 a.C., caiu o reinado da Babilônia. E aí assumiu Ciro. Depois de Ciro veio Dario, rei da Pérsia. Depois que veio o Assuero, que era o Artaxerxes, o Xerxes. Muito bem. Então, já no dia de Dario, já no Império Persa, esse rei, iludido pelos invejosos, pelos sátrapas, que eram os governadores das satrapias. Satrapias eram províncias. Hoje, aqui no Brasil, os estados. Os governadores, essa palavra sátrapa, uma palavra persa, tá? E eles, com inveja de Daniel, fizeram uma sugestão ao rei que, dentro de 30 dias, somente o rei deveria ser adorado. E quem fosse apanhado adorando outro Deus seria lançado na cova dos leões. Eles fizeram aquilo de propósito. O rei não sabia o propósito deles, achou boa aquela sugestão, então proclamou um edital que ia de encontro à fé de Daniel. Então Daniel disse, tudo bem, aconteça o que acontecer, mas eu não vou negar o meu Deus. Então, 3 vezes por dia Daniel orava. Abria a porta do seu quarto em direção a Jerusalém e orava. E foi assim que ele foi autuado em flagrante, orando ao seu Deus. Foi levado à presença do rei e o rei perguntou, é verdade, Daniel? Sim, é verdade, jamais negarei o meu Deus. Cumprindo o decreto do rei, cumprindo o decreto do rei, Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas na hora em que Daniel foi lançado na cova dos leões, o próprio rei disse, Daniel, o teu Deus, porque Dario confiava no Deus de Daniel, o teu Deus te livrará da boca dos leões. E o que aconteceu? O rei voltou para o palácio, passou a noite em claro. Ao amanhecer o dia, o rei correu lá para a cova dos leões. E diz aqui o texto que ele, triste, porque era impossível, sob a ótica humana, que Daniel estaria vivo. Era impossível. Porque aqueles leões estavam famintos. E o rei, com voz triste, Daniel, veja como ele não acreditava que Daniel estava vivo. Daniel, dar-se-ia o caso. Esta palavra denota o quê? Dúvida. E ele falou com voz triste, Daniel, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente busca, eu gosto desta palavra, o teu Deus a quem tu continuamente serves, ou busca, tem o mesmo sentido, tenha podido te livrar da boca dos leões, Daniel. Aí, para a surpresa do rei, ele ouviu Daniel falando lá do fundo da cova. Sim, senhor rei, o meu Deus enviou o seu anjo. Aprenda isso. Quando o crente fiel a Deus ora, Deus coloca os seus anjos para trabalhar. Daniel respondeu, sim, ó rei, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem nenhum mal. Meu prezado amigo, e ele fecha o texto aqui dizendo, o escritor,
que tudo isso aconteceu porque Daniel crera no seu Deus. No seu Deus. Meus irmãos, meus amigos, o Deus de Daniel continua o mesmo. Nós vivemos num mundo onde a corrupção está corrompendo a humanidade. Mas ainda há, no meio deste mundo que jaz no maligno, um povo que confia no Deus de Daniel. Eu quero dizer para você que está em sintonia do nosso programa nesta tarde. Imite Daniel. Creia em Deus. Deposite somente em Deus a sua confiança. E na hora da luta, na hora da adversidade, na hora que surgir o problema, clame a Ele. E Ele vai dar ordens aos seus anjos a seu respeito. E os anjos de Deus, assim como entraram naquela cova, livraram Daniel, eles também entrarão em ação para dar vitória a você. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, meus amigos, depois de tudo que Deus nos falou nesta tarde, agora nós vamos orar e vamos depositar nele a nossa confiança. Senhor meu Deus e meu Pai, quero te apresentar os irmãos, os amigos que estão passando por momentos difíceis. Neste momento, papai, eu te peço em nome de Jesus, dá ordem aos teus anjos, a respeito dos teus filhos, a respeito dos amigos que estão doentes, que estão nos hospitais, que estão internados. Em nome de Jesus, Paizinho, dá ordem aos teus anjos, para que eles façam algo sobrenatural acontecer, como foi naquele dia com Daniel. Pai, glorifica o teu nome, fazendo acontecer um grande milagre na vida dos nossos irmãos e amigos. Em nome de Jesus, amém e amém. Final de programa. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Volte a nos ouvir amanhã, quando estaremos juntinhos mais uma vez pelas ondas da Mirante FM com mais um programa Vida Triunfante. Boa tarde a todos e até amanhã, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Boa tarde. Tudo parecia ter chegado ao fim. Eu não tinha a menor esperança de ser feliz. Tempestades de dor e tristeza que eu enfrentei destruíram os sonhos e planos que eu construí. Quantas noites me ajoelhava sem poder falar. Eu não tinha coragem nem forças para falar com Deus. Mas um dia ouvi sua voz me falando: não temas, não há dor que na cruz eu não tenha vencido por ti. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. Quem sabe, vai! E o poder de Deus nos garante a vitória final. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. E o poder de Deus nos garante a vitória final.